Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Há versões que está escrito que é bonito, né? Os mensageiros que anunciam, né? Que levam as boas notícias, né? Então é bonito. Mas aí é onde que nós vamos esse mês, né? Que é o mês de missões e evangelismo. Esse é o tema do mês. E eu coloquei como tema para essa noite: pés formosos e corações em chamas. O seu coração está em chamas? Se não tiver, vai ficar até o fim do culto, em nome de Jesus. Eu vou estar falando um pouco da janela 10x40, que se trata de missões. Para a gente ter uma noção, essa janela 10x40, ela se estende. Se a gente pegar o globo, né? Então ela vai se estender do oeste da África e vai até o leste da Ásia. Aí é 10 graus de longitude e 40 de latitude acima da linha do Equador. Ele vai formar um retângulo. Dentro desse retângulo vai estar 62 países. E esses 62 países, ele tem 3 bilhões e 800 milhões de pessoas. Só dentro desse retângulo, 62 países. 1 bilhão e 800 milhões nunca ouviram falar de Cristo. Não conhecem o cristianismo ou o evangelho. E o que predomina nesses países, né, é o hinduísmo, é o budismo e o islamismo. Aqui nessa bandeira tem a bandeira de 62 países. E por incrível que pareça, ó, aqui está o Japão. O Japão, ele pertence a essa janela 10x40. Ele não está na classificação dos países mais perseguidos, mas ele está nessa janela 10x40, desses 62 países, que é difícil o evangelho, entrar o evangelho. Tanto é que no Japão é 3% de evangélicos, em geral, tanto os japoneses como os estrangeiros que aqui estão residindo. É 3%, é pouco. Mas tem países que ainda é 0, tal por cento. E isso daqui foi 2012, tá? Esse gráfico. Então, o que eu trouxe para hoje, nada melhor do que nós falarmos do Japão. É o lugar que nós estamos vivendo. Hoje o tema é pés formosos e corações em chamas. Então que os nossos corações venham estar em chamas mesmo, por essa nação que nós estamos. É importante nós sabermos um pouco dela, um pouco da história dela, da cultura dela. Então nós sabemos que aqui no Japão, o que predomina é o shintoísmo e o budismo. Que o shintoísmo, ele significa o caminho dos deuses. São dois, a escrita, né? É com 2 caracteres chineses, que o primeiro kami significa Deus, divindade ou poder divino. Mas ele também pode ser usado para deuses. Esse mesmo, né, caracteres, ele pode ser usado para kami, Deus, divindade ou poder divino. E também pode ser usado para deuses. E o segundo, que vem a ser caminho ou trilha, o tempo das plantações nos festivais das colheitas. É onde tem a adoração ao Deus dos arrozais. E o budismo, que ele é da origem da Índia, por volta do século 5 a.C., que espalhou pela China nos séculos 2 e 3 depois de Cristo. E chegou no Japão pela Coreia, via Coreia, no século 6. Então o budismo, primeiro estava o shintoísmo e depois veio o budismo.
E também o Japão também passou a ter umas outras influências, como o confucionismo e o taoísmo. Mas esse confucionismo, ele influenciou na filosofia japonesa. Então o modo deles, né, entrou isso na mente deles, na parte da filosofia japonesa, né? E o taoísmo é onde que está aí o uso do horóscopo chinês. Onde a gente fica, mas por quê, né? O japonês fala que aqui é o ano tal, esse ano é o ano tal, tal. Então é devido ao taoísmo, né? Então é onde vem o horóscopo chinês e em crenças populares como nas adivinhações. Então, enfim, o Japão ele fez uma salada mista, né? Mas o que mais predomina é o budismo, o shintoísmo e as influências do taoísmo e o confucionismo. Que em 1549 chega o missionário jesuíta Francis Xavier em Kagoshima. Em 1579, aproximadamente 100 mil cristãos. Olha, de 49 para 79. Então chegou a 100 mil cristãos. Devido à crescente influência, o comandante militar Hideyoshi, ele crucificou 26 cristãos em Nagasaki em 1597. Aí depois, em 1614, o governo de Tokugawa, ele proibiu o cristianismo e expulsou os missionários. Existiam mais de 300 mil cristãos. Olha, em 1614, já existia mais de 300 mil cristãos japoneses. E aproximadamente 3 mil tenham sido executados, né? É uma base mais ou menos, no massacre, né? E um grande número renunciou à sua fé e outros mantiveram em segredo. Eles tiveram que fazer os cultos, né? Ou as suas reuniões às escondidas, né? Em secreto. E daí em 1859 os missionários estrangeiros eles voltaram para o Japão. E nessa época não era permitido o evangelismo, né? Até 1873. E durante esse período, eles encontraram 30 mil cristãos que se reuniam secretamente. Então se a gente analisar, foram em torno de 200 anos de perseguição que os cristãos sofreram aqui no Japão, né? E fala assim que depois, quando foi liberado, né, a partir dessa época, missionários católicos e protestantes passaram a ser mais ativos, mas os avanços têm sido pequenos. Então tem uma estimativa aqui que em 2006 soma de 3 milhões e 300 mil cristãos, é um pouco menos de 2,4% da população, né? Hoje o cristianismo no Japão é em torno de 2.773.096 pessoas. Tem permanecido o shintoísmo, o budismo. Só que hoje chegou a nossa vez, nós estamos aqui, que nós servimos a um Deus de poder. Nós sabemos disso, que servimos um Deus poderoso e que Ele tem nos colocado como embaixadores nessa nação. O embaixador, ele é como um representante da parte de Cristo. Ele é um mensageiro. Então você foi colocado aqui como um embaixador em Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então nós somos embaixadores de Cristo nessa nação, para fazermos com que as pessoas elas sejam amigos de Deus, para que venhamos anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas para essa nação, fazer essa diferença nesse país. Diante de tanta circunstância que estamos vivendo no Japão, tantas coisas que tentam nos calar, tentam nos intimidar, até mesmo fazer com que venhamos a sentir vergonha. Mas Paulo ele fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então você se envergonha do Evangelho? Não. Por quê?
Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. Então nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Devemos sim levar as boas novas, levar as notícias às pessoas que estão aí fora. Sabe, muitas vezes quando nós estamos falando da palavra de Deus, as pessoas elas são impactadas de uma forma que aquilo entra, penetra dentro dela e você começa a glorificar, porque você se lembra de quando foi assim com você, quando alguém falou de Jesus para você, o quanto você foi impactado, e agora hoje você está impactando outra vida, você está anunciando o Evangelho para outra vida. E muitas vezes nós ficamos pensando: depois que eu tiver condições financeiras, eu vou anunciar o Evangelho. Depois que os meus filhos crescerem, eu vou anunciar o Evangelho. Depois que... E a gente vai adiando. Depois que eu souber um pouco mais da palavra, então eu vou anunciar o Evangelho. Busque a palavra de Deus. Mas é importante nós pararmos e dar desculpas e tomarmos a nossa posição como igreja do Senhor. Sabe, nada pode nos impedir, nada pode te impedir de falar a palavra de Deus. Sabe o que pode te impedir? A única coisa que pode te impedir é você mesmo de anunciar o Evangelho, somente você, porque situações podem fazer você se calar, mas você, pela força do Senhor, você vai, prossegue e vence todas as barreiras. Agora, se você não quer, é você mesmo que está te impedindo. Se você não se dispor ao ID do Senhor, é você mesmo que está te impedindo. Você pode ter dons espirituais. De repente você está pedindo por dons espirituais. Senhor, eu quero dons espirituais para levar a tua palavra. Eu quero dom de profecia, eu quero dom da palavra, eu quero dom. Só que se não houver a tua disposição, esses dons serão enterrados. Assim como alguém se dispôs, de repente a pessoa que te evangelizou não tinha tanto conhecimento. De repente hoje você possa ter até mais conhecimento do que essa pessoa. Então você é o representante de Cristo lá na sua família. Você é o representante de Cristo lá no seu trabalho. Você é o representante de Cristo no mercado, nas ruas. Você é o representante de Cristo. Quando as pessoas te olham como representante de Cristo. Então quando eles te olham, o que eles vê na sua vida? É a mensagem de Deus na sua vida? É você vivendo mesmo? Porque é assim que tem que ser. Uma novidade de vida. Mesmo nos desafios, mesmo em situações difíceis, a nossa vida, ela precisa ser uma mensagem para as pessoas. As pessoas, elas olharem para as nossas vidas e desejarem esse Deus. Essa paz que você tem, elas desejarem essa paz que você tem. Esse amor que você tem, eles desejarem esse amor que você tem. A gente ouve tantos testemunhos na vida das pessoas, as pessoas contando. Mas e as nossas vidas? Elas são cheias de testemunhos com o Senhor, vivências com o Senhor, experiências com o Senhor. Senhor, essa chama que de repente hoje a pastora está falando, eu não sinto. Começa a orar, pede a Deus. Senhor, me dá essa chama em meu coração. Eu quero que arde no meu coração por ganhar vidas. Eu quero, Senhor, ganhar vidas para o teu reino. Eu quero que essa chama esteja no meu coração, porque há mais de 1.800.000.000 de pessoas que não ouviram falar do Senhor. Na janela 10/40. A minha irmã, ela estava indo para o Brasil e ela estava doente.
E eu fui despedir dela. E lá na casa dela, eu falei assim: Marisa, me dá um abraço. Aí ela falou assim, ela riu pra mim, ela falou assim: logo eu tô de volta. Porque a minha família não tem esse costume de abraçar, de dar beijo, né, de falar uma palavra carinhosa, que ama, alguma coisa assim. Então quando eu falei para ela que eu queria dar um abraço, ela me falou isso: mas logo eu tô de volta. Aí eu falei para ela: não, mas mesmo assim eu quero te dar um abraço. E eu dei um abraço nela e falei assim: olha, boa viagem. E ela faleceu no Brasil. Eu pude ver que aquele momento era um momento único. Eu pude entender que de repente você fala tchau para a pessoa e você não sabe se você vai encontrar ela de novo. E depois, logo uns anos mais à frente, o meu pai também adoeceu e eu estava aqui no Japão. E eu ligava constante para o Brasil. Até que o meu pai já estava com a cirurgia marcada, tudo, e ele falava assim: não se preocupe, porque vai ser uma cirurgia bem rápido. Não precisa se preocupar, vai ser algo bem simples. E quando eu liguei, ele estava do lado da minha mãe. E eu falei assim: mãe, eu já tenho ligado várias vezes e o cartão já vai cair. Quando depois da cirurgia, eu falo com o pai. Ela falou assim: tá bom. E assim eu desliguei. E também nunca mais eu falei com meu pai, porque o meu pai faleceu. E depois, um pouco mais à frente, um rapaz que trabalhou comigo, e eu falei para ele: olha, amanhã eu vou tirar carta. E ele falou assim: eu espero que dê certo, você consiga tirar carta. Aí eu falei: amanhã eu venho aqui para contar. Eu vou na parte da manhã, mas à tarde eu venho para contar se deu tudo certo. Ele falou para mim: até amanhã. E ele ficou fazendo hora extra. E quando ele saiu da fábrica, deu um ataque cardíaco e ele morreu. Sabe, esses três situações que aconteceu na minha vida fez com que eu pensasse muito, me despertasse muito para levar o evangelho, porque muitas vezes nós falamos para as pessoas até amanhã, e você não sabe se vai encontrar a pessoa amanhã. Até mesmo a sua família, de repente você fala tchau, um beijo, até a noite, e de repente você não encontra mais essa pessoa à noite. Todas as vezes que eu trabalho com as pessoas, que elas estão ali em volta de mim, eu falo assim: não, eu tenho que anunciar o evangelho, porque eu não sei amanhã como que vai ser. Eu não sei se eu vou encontrar essa pessoa amanhã. E eu peço para Deus criar uma situação, me dar uma oportunidade para falar desse amor de Deus. É claro que você não vai chegar atropelando tudo. A pessoa vai falar: mas o que você está falando? Não estou entendendo nada. Você é um doido, uma doida. A gente tem que pedir para Deus dar oportunidade para falar do evangelho. E vem a oportunidade, mas quando vem essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Não se cale diante da situação, não se cale. E que dentro do seu coração venha acender essa chama por vidas. Se você não tem, ora a Deus, ora ao Senhor para que Ele coloque essa chama. Porque se nós falamos que amamos as pessoas, mas nós não anunciamos o evangelho para essas pessoas, estamos mentindo. Se você ama de verdade, então fale para ela de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Somente Jesus. Somente Ele que pode nos levar até o Pai. Que Jesus, Deus é amor. O culto brega, eu falei sobre acepção de pessoas. E eu falei sobre a igreja, que nós somos o corpo. Nós somos somente um. Eu posso até querer a conquista. Eu, o pastor. Mas se as pernas não forem junto, se as mãos não forem junto, nós somos o corpo. Nós trabalhamos junto. Que
nossos objetivos sejam de vocês também. Que a cada dia essa chama venha arder dentro de nós. Que venhamos anunciar esse evangelho. Que você tem autoridade, que você tem essa unção, esse poder de levar o evangelho. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra, nesse Japão. Amém?